Nosso coração para esse momento. Senhor, estou na tua casa para te adorar e para te buscar. Vamos preparar o nosso coração para a mensagem que receberemos através do pastor Rafael. Deus e Pai, esse é o nosso desejo, esse é o clamor do nosso coração nesta hora.
O Senhor conhece as nossas mais profundas necessidades. Sabes, desde o momento em que nascemos, ou antes mesmo de nascer, o Senhor já nos conhecia. O Senhor sabe a nossa estrutura, sabe daquilo que precisamos receber nesta hora. Por isso, Senhor, que mais uma vez o poder do Espírito Santo unja os lábios, a mente, e transforme, Pai, esta unção em palavras poderosas através do Teu servo, Pastor Rafael. Que essas palavras, elas encontrem um lugar especial em nosso coração e nos motivem a vivermos de uma forma mais completa e pessoal com Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos nesta hora e que nada nos separe da nossa comunhão contigo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É bom estar aqui com vocês. Eu estava falando ao pastor Brenha que no tempo que eu trabalhei aqui na União Central, eu nunca vim a Moema. Hoje é a primeira vez. Estive no Brooklyn, na Central Paulistana, na Nova Semente, mas aqui eu só rodeei. Depois que fui para Brasília, agora então volto para estar com vocês. E olhando no meu itinerário, o pastor Brenha falou que a exclusividade de hoje, um sábado, mas eu vou passar mais 2 sábados aqui esse ano. Nós vamos ter no mês de julho a semana de oração jovem, da qual fui escalado para fazê-la aqui na igreja de Moema, e nós vamos transmitir essa semana aqui de Moema ao vivo pela TV Novo Tempo. Então nós vamos montar todo o equipamento de televisão aqui e vai ser transmitido ao vivo pelo canal 14 da Sky, a semana que vai acontecer aqui do dia 20 ao dia 27 de julho. 20 eu sei porque é meu aniversário, dia 20. Vou começar aqui no dia do meu aniversário. Essa data não dá para esquecer da semana. De 20 a 27 de julho, vamos estar juntos aqui. Eu já estou preparando os temas da Semana Jovem. São temas que eu nunca preguei, vão ser pregados aqui. Vão ser 8 sermões sobre a história de Jonas. Vamos tirar 8 histórias, 8 ilustrações, 8 aplicações para a nossa vida da história do profeta Jonas. Estou me aprofundando um pouco nessa história e aparentemente é um personagem bonitinho, agradável às crianças, mas que por trás traz mensagens poderosas para a nossa vida, para o contexto do qual nós vivemos, especialmente para o público-alvo dessa semana, que são os jovens, dos quais eu me incluo ainda, viu, pastor Brenha? Eu ainda não cheguei aos 35, então ainda estou chegando, bem perto. Estou só para tropeçar para cair no 35, mas já me incluo ainda nesse grupo. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Este é o texto que vamos tratar nesta manhã. Atos capítulo 12. Antes de você olhar aqui para o texto, antes de lermos o texto, deixa eu lhes dizer algumas coisas. Essa história de Atos capítulo 12, eu ouso chamar de uma história muito intrigante. É uma história que apresenta alguns aspectos que não se encaixam. Alguns questionamentos que nós fazemos hoje são questionamentos importados desta história. Porque são 3 personagens, Herodes, Pedro e Tiago, diante de um quadro de perseguição. O rei Herodes se incomodava com o crescimento da igreja, e para tentar conter o crescimento da igreja, passa a perseguir a igreja. E a estratégia dele de perseguição foi a estratégia das mais ousadas. Vejam o texto bíblico. Verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Você acabou de ler a morte de um dos discípulos de Jesus. Dentre os 12 discípulos, a Bíblia nos fala que 3 eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. E aqui morre Tiago. Herodes, então, prende Tiago
e o faz passar a fio de espada, que é uma linguagem mais eufemística para dizer decapitado. Foi dessa forma, foi dessa maneira que morreu Tiago. Como eu disse a vocês, é uma história intrigante. E já começa com um questionamento. Por que Deus aparentemente se cala quando pessoas boas sofrem? Por que eu passo por problemas? Nós não gostamos do sofrimento e fazemos de tudo para evitar o sofrimento, mas é inevitável. Uma hora ou outra os problemas batem à nossa porta. Só que aqui nós estamos vendo alguém que teve um problema que bateu à sua porta, Tiago, morto da forma como foi, com a brutalidade que foi, não porque havia feito algo de errado, ou porque havia cometido crime algum. O único problema de Tiago era pertencer à igreja, era ser um líder da igreja. E por ser líder da igreja, Herodes, tentando conter o avanço da igreja, o mata brutalmente. Por que Deus permite isso? Se você acha que está complicado, vai ficar pior agora. Verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Em outras palavras, depois que o Herodes matou o Tiago, ele percebeu que a popularidade dele cresceu e que aquilo serviu para desestruturar a igreja. Então, se já foi bom com um, vamos continuar, vamos com outro. E agora o escolhido foi outro homem importante, influente na igreja. Pedro, um dos líderes dos discípulos. E agora Pedro vai para a cadeia também. Não porque tinha feito alguma coisa de errado, não porque tinha cometido algum crime, mas pelo simples fato de pertencer à igreja. Continua a Bíblia. Verso 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Em outras palavras, Herodes colocou 16 soldados para segurarem o Pedro na cadeia. Ele queria fazer exatamente aquilo que ele tinha feito já com o Tiago. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, na madrugada que antecedia o assassinato do Pedro, diz o verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E agora, o Pedro, que seria assassinado, sai livre da cadeia. Eu falei para vocês que essa história era intrigante. E alguns já estão fazendo os questionamentos naturais que essa história nos coloca. Deus muitas vezes permite que pessoas boas sofram, mas há um agravante nessa história. Porque às vezes Deus faz milagres para uns e não faz para outros. A situação era a mesma, a história era a mesma. Tiago estava na cadeia e o que Deus fez? Nada, ele morreu, decapitado. Dias depois, Pedro vai para a cadeia. E o que Deus faz? Manda um anjo que ilumina a prisão, toca do lado dele e o tira da cadeia. E agora Pedro sai liberto. E pelo comportamento que a gente entende de Pedro, ele não saiu liberto e ficou quieto. Deve ter saído contando para todo mundo. Falando para lá e para cá. Eu ia morrer e Deus me tirou da cadeia. Herodes ia arrancar minha cabeça e agora eu estou vivo. Porque um anjo entrou lá e me tirou. E o questionamento está agora estampado diante dos nossos olhos. Por quê? Deus salvou Pedro e não salvou o Tiago. Por que Deus faz isso? Que padrão é esse que Deus tem de agir? Na nossa concepção, tudo deveria ser tão diferente. Eu tenho 2 filhas. Elas são 2 garotinhas cheias de energia.
Elas têm 7 e 5 anos. Uma vai fazer 8 agora. E elas têm uma particularidade, que eu acredito que não é uma particularidade exclusiva delas. É uma particularidade inerente às crianças. Para deixar isso mais claro. Digamos que é hora do almoço. Estamos no almoço. E de repente, uma das minhas filhas fala assim: pai, eu quero suco. E eu olho para a jarra de suco e percebo que não tem muito suco, tem um pouco. Mas quando uma filha pede suco, o que a outra faz? É tudo igual, tá vendo? Pede também. Eu também quero suco. E eu estou com um problema agora nas minhas mãos. Porque eu tenho pouco suco para 2 crianças que querem. E o que se faz numa situação dessas? Qual é o nosso comportamento direto? Divide. Em alguns casos, é mais do que dividir. E o que é mais que dividir? É medir. Vou explicar o que é isso. Você tem que colocar um pouco de suco em cada copo. E, por padrão delas mesmo, tem que colocar um copo do lado do outro. Ao final, para ver se eles estão exatamente iguais. Porque uma não pode receber mais suco do que outra. Tem que ser idêntico. E depois que eu tento medir o suco por mim mesmo, ele passa por um processo de auditoria. Elas fazem o processo, elas olham para o lado, assim, do outro, por cima, por baixo, para ver se está exatamente igual, se uma não vai receber mais suco do que a outra. E aí depois que a medida está comparada, igualitária, elas então pegam cada uma o seu copo. Está certo isso? Você fala, lógico que está certo. Tem que ser assim. Como é que um filho sentiria o outro recebendo mais suco do que ele? Coloque-se você nessa situação. Você e seu irmão ou sua irmã pedem um copo de suco e o seu pai dá um copo cheio de suco para o seu irmão e um dedinho para você. Olha para você, eu sou menos amado mesmo. Eu sou o renegado dessa família. Ele é sempre preferido. Então, para evitar esses pensamentos ou esses sentimentos, a gente coloca igual. E no nosso padrão, um pai ou uma mãe não pode fazer mais para um filho, menos para o outro, tem que fazer igual. Agora o problema é, quando nós pegamos essa imagem paternal de educação humana e transportamos para Deus, que é nosso pai. E descobrimos que o nosso pai lá do céu, aparentemente tem um processo diferente para dividir suco. Porque para o Tiago não deu nada. E para o Pedro deu um copão de suco. Porque o Pedro saiu vivo e o Tiago não recebeu nada. Diante dessa ótica, até começamos a achar, será que Deus tem os seus preferidos lá no céu? E quando o Herodes prendeu o Tiago, Deus olhou e falou assim, esse Tiago aí, pode matar. E aí o Tiago morreu. Agora quando pegou o Pedro, Deus olhou assim, o quê? O Pedro! O anjo vai lá, tira ele de lá. E o anjo vai, desce, ilumina a prisão, com todos esses cenários aqui, hollywoodianos, luz ilumina a prisão, ele toca do lado de Pedro, as cadeiras caem na mão, e ele sai agora liberto. Por que Deus faz assim? E esse é um questionamento que não fica preso ao passado, dessas formas, dessas maneiras que Deus tem de agir. Eu era pastor de uma igreja alguns anos atrás, e próximo da onde eu trabalhava, houve um congresso promovido pela associação local, à época, um congresso de mulheres. E eu soube que naquele congresso viria uma senhora contar o seu testemunho. Eu sabia que era um testemunho de cura, mas não sabia muita coisa. E naquele sábado eu fiz os acertos na minha igreja para que eu não estivesse lá. E eu fui no congresso de mulheres e me infiltrei no meio das mulheres para ouvir a história. No final descobri mais uns 3 ou 4 infiltrados lá no meio também. Ficamos lá ao fundo, mas eu estava lá para ouvir a história. Eu queria ouvir aquele testemunho. É uma história forte. Aquela mulher contava naquele sábado pela manhã como ela descobriu que estava com uma terrível doença, um terrível tumor.
O tumor era forte, mas ao mesmo tempo no coração dela estava nutrida a esperança. Os tratamentos aconteciam, os medicamentos eram tomados, e o seu corpo ia ficando cada vez mais debilitado e o tumor não regredia. Até que um dia, contava ela no seu testemunho, na sua história, o médico chamou seu marido, seus filhos, numa sala, e olhando para eles, disse assim: olha, eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês tiverem que perdoar a mãe de vocês, perdoem. Se vocês tiverem que dizer que amam, digam, abracem, beijem, fique do lado dela. E eles ficaram meio atordoados com aquilo. Mas o que o senhor quer dizer com isso, doutor? Eu disse: não façam isso. É um conselho que eu estou dando, de muitos anos de experiência. Peguem na mão dela, abracem. Se tiver que pedir perdão, peçam. Se acertem com ela. E o médico saiu da sala e eles entenderam tudo. O quadro era terminal. Ali foi um conselho de amigo. Naquele momento, a esperança se foi. A expectativa de melhora. O pai e os filhos se abraçaram, choraram. E o pai, tentando se recuperar, falou assim aos filhos: olha, vamos voltar agora lá para o quarto e vamos fazer exatamente isso que o médico falou. Vamos abraçar a mamãe, vamos beijá-la, fazê-la sentir-se amada. Mas não vamos passar para ela esse clima de despedida, de tristeza, porque isso vai ser ruim para ela. E os filhos consentiram e entraram no quarto, e ela, fraca, debilitada, deitada na cama, iria receber amor dos seus parentes mais próximos, mas infelizmente eles não conseguiram. A filha, quando viu a mãe, começou a chorar. O irmão ficou descontrolado. O pai atordoado. Ficou tão pesado o clima no quarto que o pai tirou todo mundo de dentro. Porque o que eles queriam fazer, fizeram exatamente o contrário. E ela, mesmo fraca, entendeu tudo. Era momento final de vida. E ela conta, e contou naquele dia, que ali na cama começou a chorar e orar, chorar e orar. E no meio dessa sua súplica, do seu clamor, do seu desespero, ela apagou. E a história é surpreendente, porque ela diz que quando ela estava apagada, ela sentiu como se Deus tivesse entrado no quarto. Ela sentiu algo estranho no corpo. Esquentou, formigou. E a partir daquele dia, o corpo dela, que não reagia ao tratamento, começou a reagir. O tumor foi regredindo, regredindo, e naquele dia, diante de mais de 1000 mulheres, ela anunciou: e hoje eu estou plenamente curada. Amém. Fiquei surpreso com a história. Ela terminou e desceu as escadas do palco, e eu dei a volta por trás, e a peguei, descendo a escada ainda. E falei assim: olha, senhora, eu sou pastor de uma igreja aqui perto, e eu vou pregar 30 noites consecutivas na minha igreja. E numa noite eu vou falar sobre milagres. Eu vou dizer de que Deus que fez milagres no passado, é o Deus que faz milagres hoje. Que o poder de Deus de antes é o poder de agora. E as curas que nós lemos na Bíblia não são apenas curas limitadas a um tempo histórico do passado, mas um Deus que pode e faz milagres hoje. E eu queria que nesse dia a senhora viesse na igreja para contar o seu testemunho. Porque eu falo de Deus que faz milagres e provamos para todos que estiverem lá que Deus faz milagres. A sua história é um milagre, a senhora é um milagre. E ela falou assim: não, pastor, eu venho. Peguei o telefone dela e dias depois liguei, marcamos e combinamos o dia. E ela veio, uma terça-feira à noite, no meio daquela série de 30. Fiz a introdução do sermão, aquele dia, pegando os milagres do passado,
e aplicando os milagres do passado para os nossos dias, dizendo como é que Deus pode fazer aquele mesmo milagre hoje. E quando terminei a minha breve exposição dos milagres, eu disse assim: irmãos, e para que não fiquem apenas nas minhas palavras de um Deus que faz milagres, eu gostaria que você ouvisse essa história. E entreguei o microfone para ela. E eu desci e sentei aqui onde estava o pastor Marden. Fiquei sentado exatamente no segundo banco, nesse lugar, e do meu lado tinha uma mulher, não a conhecia, ela não era da igreja, estava lá apenas para acompanhar o programa, acho que aquele era o primeiro dia. Eu a cumprimentei e fiquei sentado ouvindo a história. Ela começou a contar o seu testemunho. E essa mulher que estava do meu lado, ela se emocionou várias vezes. Ela tinha um lenço de papel e ela tentava se conter, segurar as lágrimas. Mas era uma história emocionante, era uma história forte, uma história bonita e que mexe com as emoções. Quando chegou na hora do quarto, que os parentes saíram, o marido, os filhos, e ela sentiu como se Deus tivesse entrado e o corpo começou a reagir ao tratamento, essa mulher do meu lado começou a chorar compulsivamente. Era um choro muito forte. E eu ali do lado, olhando para frente, vendo ela chorar, pastor da igreja, alguém chorando do lado, não sabia o que fazer, fiquei meio sem reação. E antes que eu tivesse qualquer reação, ela levantou e pediu licença, passou por mim e saiu pelo corredor central. E eu, diante daquela cena, fiquei incomodado. O pastor da escola estava no banco da frente. Eu me aproximei dele e falei assim: pastor, eu vou sair, se eu não voltar, você termina. Aí ele falou assim: como assim? Eu falei: não, eu vou ter que dar uma saída. E se eu não chegar a tempo de encerrar, você faz o fechamento da história, da aplicação do sermão, e ora, faz o apelo final, termina. Porque eu vou ter que sair, eu não sei se eu chego a tempo. Ele: tá bom. Saí pelo corredor central, cheguei à recepção, perguntei: vocês viram uma mulher chorando aqui? Ah, pastor, foi aqui para trás da igreja. Atrás da igreja onde ficavam os sanitários, o bebedouro. E quando cheguei ao fundo da igreja, ela estava sentada num banco do lado do bebedouro. E o choro era realmente um choro de dor. Quando eu a avistei, perguntei: o que aconteceu? E ela falou assim: pastor, essa história me fez muito mal. A princípio, levei um susto. Quando eu convidei aquela senhora para vir à igreja, a última coisa que eu queria é que aquela história fizesse mal a alguém. O que eu queria é que as pessoas saíssem da igreja naquele dia felizes, porque servem um Deus poderoso, porque estão nas mãos de alguém que não conhece impossíveis, que não tem limites. Mas mesmo assim, diante de um milagre, de uma cura, de uma transformação, alguém estava diante de mim dizendo assim: pastor, essa história de cura, de milagre, de transformação, me fez mal. Não gostei. Alguma coisa não estava ajustada. Me aproximei um pouco mais e refiz a pergunta: o que aconteceu? E ela falou assim: pastor, deixa eu lhe contar. Tentando segurar as lágrimas. Ela disse assim: alguns anos atrás, a minha mãe teve um tumor igual ao dessa mulher. Pastor, eu orei. Minha família orou. Meu pastor orou. Minha igreja orou. Meus amigos oraram. Pastor, minha mãe morreu. Por quê? Deus salvou a vida daquela mulher e não salvou a vida da minha mãe. Antes que eu tentasse formular alguma resposta a ela, as perguntas começaram a se avolumar. Ela falou assim: eu sei, pastor, talvez o problema está em mim, porque eu não tinha fé suficiente. Porque se eu tivesse fé suficiente, minha mãe seria curada. E eu falei: não, não é isso não. Ela falou assim: não, pastor, talvez exista alguma palavrinha mágica que a gente fala e que sensibiliza o coração de Deus lá no céu e que desperta nele a vontade de fazer um milagre na nossa vida. E eu não sei qual é essa palavrinha, porque se eu soubesse eu falaria. E quem sabe Deus talvez tivesse tido compaixão da minha mãe e tivesse a salvado.
Por quê? Pastor, hoje eu tenho que sentar nessa igreja e ouvir a história de uma mulher se vangloriando porque foi curada e eu tenho minha mãe morta. E se você parar para pensar, essa história dela, esse questionamento dela, é exatamente a história de Atos 12. Coloque-se no lugar do pai ou da mãe do Tiago. Tendo um filho morto por pertencer à igreja, por ser discípulo de Deus. E aí, de repente, estamos aqui na igreja hoje, no sábado de manhã, e o Pedro entra pela porta lá de trás. E o Pedro fala assim: irmãos, para o culto, eu tenho algo a dizer. Hoje de manhã eu ia morrer, o Herodes ia me matar, mas Deus me tirou de lá com um anjo. E você começa a pensar assim: tirou ele e não tirou meu filho. Eu nunca tinha parado para pensar que histórias de milagres podem trazer constrangimentos incômodos. Porque, amigos, amigas, nem sempre o milagre acontece. E aí é o grande problema. O meu sogro foi pastor desta igreja por mais de 30 anos. Ele apresentava um programa na TV Novo Tempo chamado Anjos da Esperança. E numa quinta-feira à noite, ele estava ao vivo no programa, e ele falando assim, olhou para a mão dele no meio do programa e levou um susto. Se assustou. Ele olhou assim, porque a pele dele estava muito amarelada. Quando acabou o programa, o pessoal falou assim: pastor, o senhor está muito amarelo, está pálido, o que está acontecendo? O olho está amarelo. E eu falei: eu não sei, amanhã eu vejo isso. E se olhou no espelho, achou meio amarelo, dormiu, de manhã acordou muito amarelo, pálido. Pensou se é melhor ir para o hospital. Pode ser alguma coisa. Foi para o hospital, sexta-feira. Vários exames. Domingo, mais exames. E quando estava chegando domingo, no finalzinho da tarde, a minha sogra me ligou. Estava ela e ele só no hospital. E ela perguntou assim: onde é que você está? Falei onde eu estava. Ela disse: você não tem como vir para cá, para o hospital, porque o médico quer conversar, mas não quer que eu esteja sozinha. E eu pensei: bom, boa coisa não é. Fiz uns acertos e fui para lá. Já eram quase 10 da noite quando eu cheguei lá. Eu entrei, logo o médico entrou e veio a notícia de que ele tinha um tumor primário no intestino e 7 metástases no fígado. A situação era complicada. Mas falou dos passos, dos tratamentos que aconteceriam. E quando ele estava saindo do quarto, ele fez assim e me chamou lá para fora. Aí lá fui eu para fora. O médico é meu amigo. E ele falou assim: Rafael, deixa eu te dizer uma coisa. Você é pastor e você vai ter que preparar a sua família. Porque se Deus não operar um milagre, ele não vai chegar vivo no Natal. E isso era dia 21 de setembro. Voltei para dentro do quarto. Nesse momento estava todo mundo tenso pela informação. E eu tinha uma informação a mais que ninguém sabia. A situação era grave e muito grave. A noite foi difícil para todo mundo. Segunda de manhã, os amigos começaram a vir ao hospital para visitá-lo. E um amigo dele, bem próximo, veio. E quando ele saiu, eu saí junto com ele, e eu precisava desabafar com alguém, eu precisava dizer aquilo para alguém. Eu não podia falar para minha esposa, eu não podia falar para minha cunhada, que estava vindo do Rio de Janeiro, onde ela mora, para cá.
não tinha para quem dizer, não tinha o que falar. E aí eu abri a situação. Falei, olha, a situação é muito grave. É tão grave que o médico disse que se não houver um milagre, não chega vivo no Natal. E ele olhando para mim falou assim, um milagre? Eu falei, é. Eu falei assim, então vamos atrás de um milagre. E na hora eu pensei, e como é que se vai atrás de um milagre? Mas ele saiu do hospital. Umas 2 horas depois ele me ligou. E falou assim, Rafael, desce aqui na recepção. E eu desci. E quando eu cheguei na recepção, ele tinha um mapa mundi colado num isopor. E numa sacolinha, alfinetes. E ele falou assim, vamos começar uma campanha de oração. Vamos abrir um blog na internet? Para contar o passo a passo, o dia a dia. E vamos pedir orações das pessoas. Vamos colocar algumas chamadas na Novo Tempo, pedindo oração. E cada pessoa que mandar mensagem dizendo que está orando, nós colocamos um alfinete nos locais de onde está vindo a oração. Isso vai ser bom. Eu achei interessante a ideia. Fomos para o quarto e colamos lá o Mapa Mundi. Lançamos o blog na internet, a campanha de oração. E os alfinetinhos foram sendo colocados no Mapa Mundi. Devido à força da Novo Tempo, as informações vinham mensagens de diversos lugares do mundo, em idiomas que nós nem conhecíamos, mas era gente dizendo assim, estamos orando. Era alguém que queria dizer só que em algum lugar do mundo alguém estava intercedendo. Eu sei de gente aqui que acompanhou de perto e orou, a doutora Raquel e outros aqui. Para resumir a história, 83 dias depois, o mapa estava repleto de alfinetes e ele faleceu. Velório feito, caixão sepultado, as pessoas foram embora. E quando eu me vi, só tinham 2 pessoas no cemitério. Eu e o amigo do mapa. E ele olhando para o mapa, disse assim, eu sei que o que ele falou não veio da razão, veio do coração. E ele disse assim, tanta oração e não adiantou nada. Já teve esse sentimento já? E eu perguntei assim, como assim? Mas não adiantou nada. Oramos, pedimos, está morto. E é bem verdade que eu tenho que ouvir muitas vezes histórias de pessoas que foram curadas. Agora, por que Deus faz assim? Porque enquanto alguns celebram um milagre, outros choram porque o milagre não veio. Deixa eu lhe oferecer uma resposta. Lembra do suco? Quando Deus divide o suco, Deus divide igual. Não, pastor, divide nada. Alguém pode dizer. Como é que divide igual? Se um morre, outro vive. Eu estou afirmando para você. Quando Deus divide o suco, Deus divide igual. E vou lhe dizer mais. Deus não tem padrões diferentes para lidar com o ser humano. Deus sempre lida da mesma forma. Não, pastor, não lida não. Um morre e o outro não. Um é curado, outro não é. Como é que Deus lida igual? Lida igual. Como assim? Quando uma pessoa coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando alguém se entrega a Deus, essa é a condição. Deus passa a assumir
o controle e a responsabilidade daquilo que acontece na sua vida. E diante de tudo o que acontece na sua vida, tudo, Deus tem sempre duas escolhas a fazer. E as escolhas de Deus não são lhe dar ou não lhe dar aquilo que você pede. As escolhas de Deus não é fazer ou não fazer o que você quer. Mas as escolhas de Deus, elas gravitam numa esfera maior. As escolhas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são vida eterna e morte eterna. Tudo passa por vida eterna ou morte eterna. E como eu disse, Deus não tem padrão diferente para lidar com uma pessoa. Ele age igual. E se Deus age igual, a escolha dele para aquelas pessoas que se colocam nas mãos dele é sempre vida eterna. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Quando o Tiago estava na prisão, Deus amava Tiago, se importava com Tiago e sabia que a condenação dele era injusta. Mas Deus olhou para Tiago e disse assim: Tiago, minha escolha para você, Tiago, é vida eterna. Eu tenho um céu para você. Tiago, vida eterna para você é morrer. Quando Pedro foi preso, Deus olhou para o Pedro e falou assim: Pedro, eu te amo, eu me importo com você. E Pedro, para você, a minha escolha é vida eterna. E vida eterna para você, Pedro, é sair vivo. Aquela mulher que contava o seu testemunho de cura, Deus olhou para ela e disse: vida eterna. E vida eterna para ela foi ser curada. E que não foi diferente a mãe daquela mulher que chorava no fundo da igreja, porque Deus disse para a mãe dela: vida eterna. E vida eterna para a mãe dela significou morrer. Amigos, o maior milagre que Deus tem para fazer não é cura. Não é fazer um cego voltar a ver. Não é tirar alguém da cadeira de rodas, Valdir. Não é expulsar um câncer de alguém. O maior milagre de Deus é a vida eterna. Não importa se a cura veio ou não. Se as coisas aconteceram como você queria ou não. Por trás está Deus dizendo: vida eterna. E se Deus escolhe vida eterna, isso basta. Agora, amigos, diante desse quadro é inevitável uma chave que muda tudo. E essa chave tem duas letras: fé. Fé é a confiança de que Deus sempre faz o melhor. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda. E a esperança e crença que fica é que as muitas orações que fizemos, o blog na internet, as campanhas de cura, Deus disse para o meu sogro: vida eterna. E vida eterna significou para ele morrer. Esse é o maior milagre de Deus. As coisas podem acontecer na sua vida ou não. Do jeito que você achava ou que você pensava. Se veio, amém. Foi Deus dizendo para você, vida eterna. Se não veio, amém também. Porque Deus estava dizendo vida eterna. Porque muitas vezes, diante dos nossos pedidos, diante das nossas necessidades, Deus, ele encontra uma barreira e diz assim: filho, eu não posso te dar aquilo que você está me pedindo. Eu não posso fazer o que você quer. Eu não posso curar. Eu não posso fazer desse jeito, porque se eu fizer, você se perde. E entre ver você feliz na terra e fora do céu, ou triste na terra, mas dentro do céu, pode ter certeza que a escolha de Deus será sempre a segunda opção. Porque a Bíblia nos diz: o choro pode durar uma noite, mas é pela manhã que rompe a alegria. Passa o temporal, e ao final desse caminho, dessa jornada, está a salvação que Cristo nos coloca. Há mais uma coisa intrigante nessa história, e que talvez seja a resposta de tudo isso. Está no verso 6, diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, e aí vem duas palavras: Pedro dormia. Não é intrigante isso?
digamos que você esteja preso, condenado à morte. E sabe que essa é a sua última noite de vida e amanhã, às 7 horas da manhã, vão arrancar sua cabeça sem anestesia. Como é que alguém dorme? Como é que se dorme numa situação dessas? Não tinha colchão, não tinha edredom, não tinha travesseiro, não tinha nada. Acorrentado, sentado numa pedra, úmida, cela fria, e o Pedro dormia. E não era cochilo. Tanto não era cochilo que se você ler a história aqui, você vai ver. O anjo entra na prisão, ilumina um espetáculo, e o Pedro acordou? Não. Quando é que o Pedro acorda? O anjo teve que tocar nele. Teve que tocar para despertá-lo. Ei, Pedro, acorda. E o Pedro estava tão profundo no sono que estava perdido. O anjo teve que dizer, levanta, Pedro, põe a capa, olha a sua sandália ali, coloca no pé. Foi isso que o anjo fez. Porque Pedro vinha de um sono profundo. De alguém que ia morrer em pouco tempo. É possível ter paz no meio do temporal? É possível ficar tranquilo no meio da tribulação? Pedro dormia. Porque ele entendia aquilo que estamos hoje estudando. Se fosse para morrer, Pedro ia morrer. Se fosse para viver, Pedro ia viver. O mais importante não é o que ia acontecer com ele naquele momento, mas é o que vai acontecer com ele quando Jesus voltar. É assim que Pedro encarava o temporal. E é assim que eu procuro encarar na minha vida os temporais. Não importa o que vai acontecer hoje comigo, nem amanhã, o que importa é o que vai acontecer comigo quando Jesus voltar. Isso é o mais importante. E se nessa trajetória de vida eu tenho que sofrer, eu não quero sofrer. Gosto de sofrer. Ninguém gosta. Mas se você estiver sofrendo hoje, se as coisas não estão do jeito que você queria que estivessem, se você tem orado e pedido para uma coisa acontecer e não acontece, saiba de uma coisa, amigo, amiga, Deus está por trás dizendo vida eterna. E isso basta. E isso é tudo. De que vale recebermos coisas que queremos aqui e perdemos o céu? De nada vale. Portanto, o melhor é estarmos nas mãos do Senhor, daquele que não desiste de nós, que olha por nós e que hoje está dizendo, filho, vida eterna. Eu sei que Deus muitas vezes queria e quer nos desviar do sofrimento, mas Deus sofre quando você sofre. Deus chora quando você chora. Deus te abraça quando você precisa. Ele diz, filho, eu queria tanto poder fazer isso, mas eu não posso. Porque se eu te fizer isso agora, você vai perder aquilo que eu estou te preparando aqui no céu, a vida eterna. Eu sei que a morte é doída, mas você vai ter uma eternidade toda para matar a saudade e fazer aquilo que não deu tempo de fazer aqui. Aguenta um pouco mais. Sabe, como pastor, me fazem muitas perguntas. Eu não tenho respostas. Eu não tenho. Essa semana, ontem, falei na casa do pastor Elias. O meu trabalho hoje na divisão sul-americana é pastorear os pastores. Somos mais de 4.000 pastores em 8 países, dos 13 da América do Sul. E temos que lidar com situações difíceis. Estamos com um pastor em Lima, no Peru, 24 anos, sofreu um acidente, perdeu um braço. Cheio de sonhos. Se adaptando a uma nova realidade. O problema é que o outro braço está comprometido também, uma situação de saúde terrível. E vem as perguntas, por quê? Sua mãe, pastor, por que isso aconteceu com meu filho? Meu filho estava viajando para servir a igreja.
não sei porquê. Mas o que eu posso dizer para ela é que Deus está dizendo por trás disso tudo vida eterna. E que se Deus não evitou o acidente é porque Ele tinha planos maiores. E cabe a nós agora aceitarmos de que a escolha maior de Deus é a salvação e a vida eterna. Os problemas podem vir, os temporais. Cuidado, não se desvie do Senhor, porque por trás Ele diz vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai nosso, obrigado pela mensagem que vem da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar de que independente de tudo que acontece, dos problemas, das situações adversas e complicadas, o Senhor escolhe por nós a vida eterna. Ah, Senhor, muitas vezes nos sentimos tão pequenos, ou queríamos que as coisas fossem tão diferentes da forma como são ou como foram. Ajuda-nos, Pai, a termos essa mesma tranquilidade que Pedro teve diante dos temporais, confiar no Senhor, entregar a vida nas Tuas mãos e saber que depois disso tudo teremos a vida eterna. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos mais em Ti, a depositarmos nas Tuas mãos as nossas vidas e reconhecermos que o maior milagre é o milagre da vida eterna. Milagre esse do qual os nossos corações se abrem nessa manhã, pois queremos recebê-lo em nossa vida, queremos tê-lo em nossa vida. Senhor, se alguém aqui hoje de manhã estava muito triste, pensando em desistir, porque as coisas não estavam sendo ou indo do jeito como imaginou, que este coração nesse momento se volte ao Senhor e reconheça que Tu és Deus e que a vida eterna vem das Tuas mãos. Senhor, continua com cada um de nós aqui, na nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, pois sabemos qual é a Tua decisão, é a salvação, e que essa seja também a nossa escolha, bom Pai. Portanto, nos dá forças e nos ajuda hoje e sempre, em nome de Jesus.